Vou te fazer uma pergunta bem direta. Por que duas pessoas se encontram para conversar e depois de um longo tempo saem frustradas? Elas falam, respondem, insistem e parece que nada chega aonde deveria chegar. A resposta para este questionamento está numa palavra que quase ninguém respeita: processo comunicativo. Eu sou o professor Miranda e hoje, neste nosso encontro, eu vou te mostrar com clareza e muita simplicidade três coisas: o que é comunicação, o que é comunicar e como funciona o processo comunicativo por dentro e por fora. Se tu entenderes isto, tenha plena certeza que tu passa a afinar a tua interação. Tu deixa de brigar com as pessoas e começa de uma vez por todas a ajustar os processos. Vamos iniciar da seguinte forma. Aproveita que estamos juntos, curte aqui, te inscreve no meu canal, deixa a tua palminha, o teu joinha e, se possível, compartilha, porque hoje nós transitaremos pelo entendimento sobre o que é comunicação, o que é comunicar e o que significa o processo comunicativo. Se tu continuares comigo até o final, eu te entregarei um exercício muito simples para reduzir o ruído de forma imediata e aquilatar a fluidez do teu modus comunicacional. E neste contexto, e para iniciarmos o nosso diálogo, eu preciso registrar que vocabulário não é comunicação. Perceba, meu querido e minha querida, que uma pessoa pode chegar à vida adulta com um vocabulário enorme. Pode deter dezenas de milhares de palavras e ainda assim se comunicar mal. E esta pessoa que possui um vasto vocabulário apenas se comunica mal porque comunicação não é somente ter palavra. Comunicação é a habilidade de fazer chegar. Gente com pouca escolaridade comunica com clareza. É incrível. Gente com muito conhecimento fala bonito, mas não conecta. Tem uma pergunta interessante que muda tudo. É preciso que tu indague da seguinte maneira: eu estou falando para mostrar o que eu sei ou eu estou falando para fazer o outro entender? E comunicação é um processo de troca. Troca de informação, troca de ideia, ou mesmo a troca de emoção entre dois ou mais interlocutores. Mas é preciso que tu não esqueça a palavra-chave: troca. Se não existe troca, tu podes ter um discurso elevado, podes conformar a estrutura de uma palestra, fazer barulho, mas tu não vais comunicar.
Comunicação não é o que tu falas. Comunicação, definitivamente, é o que o outro recebe. Hoje eu vou te deixar uma dica valiosa. Pensa na comunicação como um circuito de A com B. Não é A em cima de B e muito menos B contra o A. O erro mais comum que as pessoas cometem é acreditarem que sempre que falam alguma coisa, elas se comunicam. Não é assim. Definitivamente não é assim. Tu apenas comunicas quando o outro entende. E isso tu verifica e confirma na resposta que tu recebe. Basta, para entenderes, observar o contexto de uma reunião. Tu explicas uma tarefa X e a pessoa executa diferente. Fala para mim quem foi que errou. Às vezes, a grande maioria esmagadora das vezes, não foi a pessoa, foi o processo. Faltou checagem de entendimento. Eu gosto de dizer que a comunicação estabelece um fenômeno significativo. A comunicação provoca uma relação e a relação acaba se transformando num relacionamento. Essa lógica, ela é poderosa. Comunicação gera relação. A relação, meu amigo e minha amiga, com o tempo, vira relacionamento. Observa só, a relação é a conexão e o relacionamento é a conexão com significado, com história, com valor, com sentimento positivo. E é nesse contexto que eu chamo a tua atenção para um ponto muito interessante. Quando tu melhoras a tua comunicação, tu melhoras não apenas a tua fala, tu melhora de maneira indescritível o modo pelo qual tu convives com as outras pessoas. No meu contexto acadêmico, eu recordo do espaço da sala de aula. Meu aluno não responde apenas aquilo que está no conteúdo, ele responde definitivamente ao contexto da relação. E isso vale para todos os ambientes: equipe, cliente, amigos, vizinhança, família, sala de audiência, teatro, plateia, palco, palestra. É fato, é definitivo. Mas vamos em frente. Afinal de contas, o que é comunicar? Te digo de maneira muito simples: comunicar é fazer chegar. É fazer chegar a informação, é fazer chegar a mensagem, é fazer chegar a emoção. Não basta apenas tu emitires. É aqui, neste ponto, que entra a tua responsabilidade. O comunicador maduro não diz eu falei e agora é problema seu. Ele diz com naturalidade: eu vou ajustar até que a mensagem chegue. Olha o que acontece no teu dia a dia. Quantas vezes tu recebes pelo WhatsApp uma mensagem longa, sem pedido, sem prazo, sem contexto, sem conexão? Essa mensagem ela gera ruído, ela não inaugura uma ação. E isso apenas acontece porque o canal foi errado. E quando o canal é errado,
a mensagem errada gera frustração. Para tu minimizares os riscos de gerar a frustração, é importante que tu compreendas os elementos do processo comunicativo. E isto que eu te apresento agora diminui o risco em 80%. No âmbito do processo comunicativo, nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal e a resposta, que é de onde subtraímos o feedback. Quem é o emissor? O emissor é quem fala. Quem é o receptor? O receptor é quem recebe. E a mensagem, o que significa? A mensagem é o conteúdo. E o canal? O que é o canal? O canal é por onde isto tudo transita. E, finalmente, a resposta é o retorno que confirma se a mensagem chegou. Meu querido e minha querida, se não existe resposta, não existe garantia de comunicação. Temos apenas uma tentativa que invariavelmente não nos leva a lugar nenhum. É necessário que tu entendas que o canal muda tudo. Parte do princípio seguinte: ao vivo é uma coisa, e-mail é outra bem diferente, o WhatsApp é bem distinto. Vamos entender o processo na prática do dia a dia. Um líder, por exemplo, quando toma uma decisão durante uma reunião, ele precisa compreender que a decisão exige uma mensagem clara, com uma chamada precisa. Dentro da lógica do processo comunicativo, nós não podemos desprezar o processo mental do emissor. O emissor precisa responder às seguintes indagações: o que eu quero transmitir? Eu domino este conteúdo? Qual é o canal adequado que eu utilizarei? E de que forma eu entrego para que a mensagem chegue? Um emissor maduro elabora 4 movimentos. Primeiro, e antes de tudo, ele se indaga o que eu efetivamente quero transmitir. Se ele não sabe o que ele quer transmitir, ele não comunica, ele espalha. Segundo, ele precisa ser honesto com ele mesmo se ele se apropriou do conteúdo. Tem gente por aí que repete informação sem dominar o assunto. E isso provoca uma insegurança indescritível. Como terceiro, o emissor necessita entender se o canal está adequado. Meu amigo e minha amiga, um assunto sensível por áudio de WhatsApp sempre vai se transformar em coisa ruim. Finalmente, como quarto, o emissor precisa indagar-se o que eu vou dizer para que a mensagem chegue. Chegar é muito mais importante do que soar bonito. Por isto, eu te faço uma sugestão prática. Quando fores o emissor, antes de transmitir, te pergunte: se eu fosse explicar isto com uma única frase, eu conseguiria?
olhando para o outro lado, eu não posso desprezar o processo mental do receptor. Existe uma lógica ao receber a mensagem. O receptor seleciona literalmente aquilo que ele vai ouvir. Ele avalia, mensurando-se que aquilo que ele escuta é relevante para ele. E a sua interpretação sempre se estabelece com base na sua própria história, nos seus sabores e dissabores, nos seus medos e nos seus próprios desejos. É somente então que ele vai utilizar a mensagem ou ignorá-la. Portanto, meu amigo e minha amiga, é importante que tu nunca esqueça: o que tu diz não é o que o outro entende. O que o outro entende depende do mundo interno dele próprio. É definitivamente importante que a gente compreenda que uma comunicação madura, elevada, se resguarda dentro de um preceito de humildade. E a técnica mais importante é estabelecer a checagem sobre o entendimento. Como eu te prometi lá no princípio, vou te oferecer um exercício muito rápido, que em 30 segundos te permite reduzir todo o ruído na comunicação. Aplica a partir de hoje. É simples. Para e pensa numa mensagem importante que tu precisa comunicar e responde o seguinte. Responde em uma frase. O que eu quero que chegue? Qual o canal é adequado? Ao vivo, por texto, por e-mail, por vídeo, por áudio? Mas não para aí. Tenha em consideração qual a resposta que tu espera receber. É na resposta que tu confirma se a mensagem chegou. Feito isso, tu percebe como a estrutura se transforma. E só se transforma porque comunicação com método gera paz. Comunicação sem método provoca desgaste e ruptura. E sempre onde houver desgaste e ruptura, não existirá sorriso. Então, galera, hoje conseguimos verificar que comunicação é troca. Comunicar é fazer chegar. E o processo comunicativo tem emissor, receptor, mensagem, canal e resposta. Tudo isso se construindo com processos mentais dos dois lados. No próximo encontro, nós trocaremos novos entendimentos que fortalecerão o teu modus comunicativo. Tenha certeza de que podes contar comigo. E aqui, o professor Miranda, PhD em Direito, sempre estará com muita clareza e humanidade. Bora em frente, porque roda que não gira,
cria limo.